Olá, pessoal, eu sou a professora Monique e hoje estamos fazendo a prova do Instituto Federal. E nesse vídeo estamos na questão 23. Vai lá no canal do YouTube, que é o @profamoniquevital, que a gente tem a playlist com todas as questões. Eu gravei uma questão por vídeo, porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês do que muita questão ao mesmo tempo. E assim você também tira a dúvida da questão referente que você tiver essa dúvida, beleza? Mas se quiser maratonar, tem tudo lá para você. Então, não esquece que lá no Instagram e no canal do YouTube a gente tem várias dicas matemáticas, vários outros vídeos para você estudar aí para a prova que você quiser fazer, seja de concurso ou a sua prova lá da escola mesmo, tá legal? Então vamos encarar aqui a questão 23. Em 2020 foram produzidas cerca de 15 milhões de toneladas de carne de frango. Desta produção, 70% serviram para atender o mercado interno e 30% destinado para exportação. Considerando que o tamanho da população brasileira em 2020 era de 215 milhões de pessoas, pode-se afirmar que o consumo per capita aproximado, quilo por habitante, foi de... Então, olha só, muita coisa aí, né? Muita informação. Então, vamos dar uma sublinhada aqui. Então, eu tenho aqui 15 milhões de toneladas de carne de frango. 70% serviram para o mercado interno e 30% para o externo. Como ele está perguntando em relação à população brasileira, a gente vai usar os 70%. Esses 30% não vão servir para nada nesse exercício. Mas aí que está o veneno da questão, certo? Porque a gente precisava ficar ligada que ele estava falando do consumo interno e não do externo, tá? Então, a gente vai usar esse cara aqui, 70%. Considerando que o tamanho da população brasileira era de 215 milhões de pessoas, e aí olha isso daqui. Ele está pedindo a resposta em quilo, mas deu a informação em tonelada. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Por quê? No final das contas, eu preciso trabalhar com quilo, porque senão a resposta estará errada. Então, muito cuidado quando a gente está falando de unidade de medida. Verifique a unidade de medida que ele dá, verifique a unidade de medida que ele está pedindo na resposta e também verifique se você precisar fazer conta, né, com duas informações que tenham que, né, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Então, muito cuidado com unidade de medida, porque isso é um erro muito comum da gente em questões, tá legal? Então, vamos lá. Ele quer saber, né, qual o consumo per capita aproximado aqui no Brasil com essas 215 milhões de pessoas. Então, primeiro, dessas 15 milhões de toneladas que ele falou lá no começo, eu preciso achar quanto equivale 70%, porque foi essa quantia que foi usada aqui no Brasil, tá legal? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou botar aqui 1, é fazer 70% de 15 milhões de toneladas, beleza? Então, eu tenho 70% vezes... e aí, gente? 15 milhões. Quantos zeros tem 15 milhões? 6 zeros, tá? Então, olha, a gente também precisa saber como que a gente escreve milhão, tá bom? Então, 6 zeros. Vamos botar aqui. Então, vamos fazer aqui uma simplificação para a gente não fazer muita conta, né? Um zero de baixo com um zero de cima, um zero de baixo com um zero de cima. E aí, olha só, a gente vai precisar fazer um monte de conta com esses zeros aí. E conta com um monte de zero, a tendência da gente errar começa a aumentar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a conta dos números que não são zeros. E essa quantidade de zero, como eles estão no final do número, né? Tipo 70, o zero está no final. E o que sobrou aí, né? 150 mil também está zero, está no final do número. Eu vou transformar esses zeros em potência de 10, tá legal? Então, eu vou fazer como se fosse assim, ó, 7 vezes 15 vezes... Aí, os zeros que sobraram, a gente faz potência de 10. Como é que a gente faz isso?
A base da potência é o 10 e o expoente vai ser a quantidade de zeros que tem lá. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 a quinta, beleza? Então, 7 vezes 15, a gente vai achar 105. Então, 105 vezes 10 a quinta toneladas. Importante a gente anotar a unidade de medida que a gente está trabalhando. Então, a gente já sabe a quantidade de carne, né? A quantidade de tonelada de carne que foi usada por essas 215 milhões de pessoas. Como a gente precisa da resposta em quilo, a gente vai transformar essas toneladas em quilos. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, segunda parte, transformar em quilos, que a gente já sabe que uma tonelada, né? Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Ou seja, se eu quero saber quantos quilos tem 105 vezes 10 a quinta toneladas, a gente multiplica por 1.000. Vamos transformar esse 1.000 em potência de 10 também. 10 na base, quantos zeros tem? 3. Então, 3 aqui no expoente. Então, significa que eu tenho 105 vezes 10. Aí, aqui, a gente precisa lembrar daquela propriedade de potência. Multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Então, 5 mais 3, 8. Então, já achamos a quantidade de quilos que a gente precisa trabalhar. Terceiro passo dessa questão é a gente achar o consumo per capita, beleza? Então, olha só, vamos reler lá a pergunta. Considerando que o tamanho da população brasileira em 2020 era de 215 milhões de pessoas, pode-se afirmar que o consumo per capita aproximado de quilo por habitante, aí ele já te dá a dica de qual a conta que você vai fazer. Você não tem que apresentar quilo por habitante, ou seja, sobre habitante, é você dividir o que você conseguiu de quilo pela quantidade de habitantes, beleza? Então, você vai ter que fazer 105 vezes 10 elevado a 8, dividido por 215 milhões. Então, vamos fazer o mesmo esquema? 215, como é que eu represento quantos zeros tem milhão, né? Milhões. 215 milhões, 6 zeros. Então, 10 na base, 6 no expoente. Tá, beleza? Isso daqui ajuda muito a gente não trabalhar com muito zero, porque a tendência de errar é fortíssima, tá? Vou continuar aqui a conta. Então, quando você fizer 105 dividido por 215, você vai achar 0,488, tá bom? E aqui a gente vai usar a propriedade de potência, que quando você está dividindo duas potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar vezes 10 elevado a 8 menos 6, que é 2, beleza? Então, isso daqui já é quilo por habitante, tá? Só que quando eu for olhar a resposta lá, primeiro ele está pedindo consumo aproximado. E não tem 0, alguma coisa. Então, a gente precisa transformar essa potência de 10 aplicando aí nessa potência. Então, vamos lá. Só lembrando que quando o expoente é positivo, a vírgula vai andar para trás do número. Quantas casas forem o expoente? Se tem 2, né, no expoente, ela vai andar 2 casas para trás. Então, ela vai andar aqui, deixa eu colocar outra cor. Ela vai andar 1 casa, 2 casas e vai parar aqui, beleza? Então, representar aquele número ali sem a potência de 10 é você representar por 48,8 quilo por habitante. Então, olhando ali aproximadamente, quando a gente tem depois da vírgula, né? O primeiro número acima de 5 significa que você vai aproximar para cima. Então, isso daqui é aproximadamente 49 quilos por habitante, que a gente tem aqui, ó, na letra C. Beleza? Então, olha, o que era para a gente prestar bem atenção nessa questão? Que ele está pedindo em relação ao consumo do Brasil, ou seja, nesse caso aí, interno. Então, a gente esquece esse 30% e trabalha só com 70%. Então, 215 milhões, né, de toneladas era o todão. O que ia consumir aqui, o que ia consumir lá fora.
Então, acha a porcentagem referente ao Brasil e depois você faz essas contas. E o que pegava mais aí nessa questão eram essas transformações de unidade de medida e também a representação do que é milhão, né? Olha, gente, quando a gente tem muitos zeros para trabalhar, a dica da titia Monique é transforme isso em potência de 10, porque você geralmente só vai usar essas duas propriedades de potência. Multiplicação de mesma base, que soma e repete, né? Soma e repete, não é ótimo. Que você repete a base e soma os expoentes. E divisão de mesma base, que você repete a base e subtrai os expoentes. Tá legal? Se você não entendeu, volta o vídeo e veja com calma, mas o importante é você também tentar fazer sozinho. Não esquece de dar o like aqui no vídeo para que ele chegue a muito mais pessoas que estão estudando matemática. Muito obrigada pela presença. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.